Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira. Mas quero firmar aqui, agora, o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Olá, queridos alunos! Tudo bom? Meu nome é Andréia Rodrigues, sou fisioterapeuta, sou formada aí há mais de 15 anos, atuo como gestora hospitalar, atuo também na assistência clínica, né? Assistência direta ao paciente, e é um prazer estar hoje com vocês no lançamento desse curso de reflexologia podal. É um curso primoroso, onde vai ser ofertado para vocês o conhecimento a nível básico da reflexologia podal. O curso de reflexologia podal é um curso muito extenso, né? Que a gente tem ali várias formas de tratamento, mas esse curso inicial é um curso mais introdutório para vocês conhecerem a técnica, desvendarem aí a história da reflexologia, conhecerem, ter o primeiro contato com essa técnica, porque é um curso livre, né? Não é um curso profissionalizante, mas já vai abrir o horizonte para vocês conhecerem a técnica e, quem sabe, já começarem a praticar e correrem aí em busca de novos conhecimentos cada vez mais agregadores. Mas nem por isso vocês vão deixar de seguir a gente e fazer esse curso. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Desde já agradeço a participação de todos. É um prazer imenso para mim ter a oportunidade de passar um pouco do que eu sei para vocês. É um prazer imenso estar junto com o Centro Educacional 7 de Setembro, fazendo parte desse projeto, levando conhecimento, disseminando saberes para agregar valor à vida acadêmica e profissional de cada um. Desde já eu aproveito aqui o ensejo, né, a oportunidade para agradecer a toda a equipe do curso 7 de Setembro, pelo convite, né, a professora Jéssica Giuliotti, os coordenadores, a equipe de suporte, que, gente, trabalham arduamente para oferecer um serviço de qualidade educacional para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos e olha, como eu sempre falo, vamos em frente, porque o conteúdo é extenso, mas a gente vai sair daqui, olha, como tinindo de conhecimento. Toda aula eu vou falar isso. Então, esse é a minha frase clichê, né? Aquela frase de novela, o bordão, né? Que a gente escuta muito. Nós vamos sair daqui como? Tinindo de conhecimento. Vem comigo, vamos começar, vamos devagar, sem pressa, que a gente chega lá. Vamos lá. Então, pessoal,
um lembrete para nós começarmos o nosso curso de reflexologia. Ele vai ser composto por 5 aulas, tá bom? São 5 aulas de segunda a sexta. Por isso, ele é um curso livre, ele é um curso básico, introdutório, porque em 5 dias, com um período aí de 40 minutos, não dá para a gente adentrar, se aprofundar muito, né, na questão dos pormenores da reflexologia, mas eu vou tentar mostrar de forma clara, sucinta, o melhor conteúdo para vocês. E aconselho vocês a sempre darem continuidade, buscando novos saberes, novas informações, agregando conteúdo de valor ao conhecimento de vocês. E se vocês gostarem, vocês podem aí alavancar os estudos, procurando artigos científicos. Existe sim artigos científicos falando sobre os benefícios, né, da reflexologia podal e como isso traz e promove bem-estar e ajuda na promoção da saúde do ser humano. Então, o que é importante a gente saber agora? Pessoal, não tenham vergonha, né, de não saber ou de ter que reler o conteúdo quantas vezes se fizer necessário. Portanto, tenham papel e caneta em mãos para anotar todas as informações. Os PDFs vão ser disponibilizados para vocês, né, no material complementar que fica logo acima das aulas. Então, vocês podem aí, devem imprimir, tá? Porém, tem informações que não estão contidas no slide que eu vou falando conforme a gente vai aí dissertando sobre o tema. Então, anotem as informações que se fizerem necessárias e relevantes. Leia e revise o conteúdo toda vez que se fizer necessário, não é mesmo? Até porque o nosso cérebro, ele não é um computador, né? Não é um CPU que vai armazenar todas as informações rápidas, fáceis e você vai gravar para sempre. Quem dera se fosse assim, não é mesmo? Nós seríamos uma máquina ambulante, um computador ambulante, faríamos qualquer concurso, passaríamos, seríamos aprovados em todos e todo mundo feliz da vida. Mas não é assim. O nosso cérebro, ele deleta as informações com o tempo e a gente precisa revisar o conteúdo quantas vezes se fizer necessário. E anotem as suas dúvidas, para que lá na nossa 5ª aula, no nosso 5º encontro, a gente possa elucidá-las. A 5ª aula vai ser uma aula de elucidação de dúvidas, para que a gente possa ir ao longo dessa semana de curso, compilar as dúvidas mais frequentes e responder para vocês a contento. Então, desde já, se vocês tiverem dúvidas, anotem e eu peço que me passem até mais ou menos às 13 horas da quinta-feira, para que eu possa compilar todas as dúvidas e no período noturno, quando eu chegar da minha primeira rotina de trabalho, né, eu possa em casa gravar as respostas que foram me enviadas. Fiquem bem claro, até às 13 horas de quinta-feira, para que eu possa responder vocês. Por que eu friso isso? Porque já teve alguns cursos que eu dei e, infelizmente, nem todas as arguições que me foram relatadas puderam ser elucidadas. Por quê? Puderam ser respondidas a contento. Porque a pessoa, às vezes, me passou na quinta-feira, 10, 11 horas da noite. Eu sei que, às vezes, a pessoa está vendo o curso nesse período, que é o horário que ela tem, porque trabalha, né? E, enfim, tem os seus compromissos. Mas aí nessa hora eu já gravei a aula para rodar na sexta-feira. Então fica inviável eu ter que fazer essa aula 3, 4 horas da manhã para 7, 8 horas da manhã já está liberada para vocês. Tá bom? Gostaria muito dessa compreensão. Mas anotem e vocês também podem me contactar pelo direct, né, do Instagram, tem o meu endereço no PDF, no rodapé aí do PDF, né, dos slides. Vocês podem me contactar e a gente vai trocando saberes, vai trocando conhecimento, porque eu estou aqui para isso, para auxiliar vocês no que se fizer necessário. Tudo bem? Vamos deixar de lenga-lenga, né? Vamos deixar aí vamos trocar esse bate-papo, vamos deixar o bate-papo para depois e vamos iniciar o curso. Então, o que nós vamos estudar
hoje, exatamente no nosso primeiro encontro, para a gente sair daqui, olha, como tinindo de conhecimento. O que nós vamos estudar? Nesse primeiro encontro, nós vamos desvendar a história da reflexologia. A reflexologia, o que ela é, né? O que é a sua definição? E vamos introduzir a reflexologia para uma melhor compreensão de todos vocês. Belezinha? Vamos começar sem pressa, devagar, cada um no seu tempo. Lembre-se, se eu soltar um coelho e uma tartaruga na mesma pista e vou querer que elas atravessem de uma ponta a outra, elas vão atravessar, porém cada uma no seu tempo. Então respeite o seu tempo, vá com calma, mas vá sempre adiante, sempre com foco, porque quem quer, quem corre atrás, sempre alcança. E conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Então vem comigo, vamos começar. Desvendando a história da reflexologia. Então, queridos alunos, para a gente entender uma técnica e posteriormente praticar esta técnica, o que se faz necessário? Se faz necessário nós conhecermos a história dessa técnica, aonde ela originou, né? Como ela surgiu, em que ano, né? Como se deu o início dessa técnica. Concordam comigo? Para a gente entender o nosso presente e focar no futuro, é necessário, é preciso conhecer o nosso passado, porque aí sim nós vamos entender o presente e aprimorarmos as nossas condutas, as nossas técnicas, né? E vamos ter uma visão para o futuro. Então, por isso se faz necessário nós compreendermos o passado para entendermos o presente. Eu não sou professora de história, mas quem fez aí a alusão aí ao ensino médio, né, que hoje fala, os professores falavam muito isso, né? Para a gente entender o presente, precisamos olhar o nosso passado. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então, a reflexologia, ela é uma técnica milenar, tá? E que não há um consenso de quando a técnica foi desenvolvida. E a gente vai entender isso muito bem. Por quê? Porque há divergências e, de acordo com segmentos científicos e estudiosos, há divergências da origem dessa técnica. Então, não há como precisar, não há um consenso pelas partes científicas de quando a técnica foi fomentada, ou seja, construída, desenvolvida, tá? Então, por isso aqui eu falo que a origem da reflexologia ainda é desconhecida. Há relatos de que antigas civilizações, como, né, os povos chineses, a Índia, né, os egípcios, eles já utilizavam da técnica, né, da reflexologia, só que antes era conhecida como terapia por zonas, há mais de 5.000 anos, e que eles se beneficiavam dessa técnica para promover a saúde e o bem-estar, ok? Então há relatos aí dos povos mais antigos, das civilizações mais antigas, já utilizando das terapias por zonas, como antigamente era denominado a reflexologia tal qual conhecemos hoje, ok? Fontes indicam que os primitivos da América Central e do Norte, né, os índios, já também utilizavam a terapia por zonas para tratar as suas doenças, as mazelas e os males que acometem o corpo humano através dos pés, tá bom? Então, por isso nós falamos que é uma terapia milenar, porque os povos, as civilizações mais antigas já utilizavam esta técnica. No Egito, né, há relatos e há comprovações, né, porque foi encontrado
dentro de uma pirâmide. E o que é uma pirâmide no Egito? A pirâmide no Egito, né, eu tenho até a foto aqui, ela nada mais é do que um túmulo, né? Então, a pirâmide era utilizada para guardar ali os corpos mumificados, né? E os pertences daquele corpo ali. Então, no Egito, existem evidências científicas, né, datadas de 2.330 anos antes de Cristo, tá? Dentro da pirâmide que nós chamamos do grande sacerdote ou pirâmide dos degraus, foram encontrados evidências científicas de pinturas em baixo relevo, né, que já retratavam a prática da reflexologia podal e quirodal. Então, aqui, olha, à nossa esquerda eu tenho a imagem desse desenho que foi encontrado dentro desse túmulo, ou seja, dentro da pirâmide, ali nas paredes, né, em baixo relevo, onde eu tenho os povos egípcios já realizando aqui, ó, reflexologia podal, ou seja, a massagem, né, terapêutica ali podal, e a quirodal, que é nas mãos, né, realizada nas mãos, que é a reflexologia nas mãos. Então, os povos egípcios, 2.330 anos antes de Cristo, já utilizavam do recurso e da terapia da reflexologia para a promoção da saúde, do bem-estar e até aí como tratamento para a cura dos males que afetam o corpo humano. Há uma outra vertente, um outro segmento, né, que fala de cientistas, né, que preconiza que o desenvolvimento da reflexologia ela se deu junto aos povos incas, né, que era uma civilização peruana que remonta aí de 12.000 anos antes de Cristo, né? Então, o que eles preconizam? Eles preconizam que essa técnica ela passou desses povos primitivos, né, dos povos incas, né, da civilização inca, para os índios norte-americanos. Então, eles levaram esse conhecimento para os índios norte-americanos e começaram a propalar pelos continentes, ok? É uma outra linha, uma outra vertente de pensamento que preconiza que a reflexologia pode sim ter originado da civilização Inca, que, como eu já falei, é uma civilização peruana que remonta aí de 12.000 anos antes de Cristo, que era bem desenvolvida para a época, tinha assim um olhar mais à frente do seu tempo, ok? Então vocês estão começando a perceber que, como há divergências da origem, eu não tenho como precisar, como coloquei lá no primeiro slide, a origem exata da reflexologia. Porque uns falam que veio do povo egípcio, outro que fala que pode ter uma origem dos povos incas, outros que vão alegar que os povos incas disseminaram para os índios, os primitivos, né, norte-americanos. Então, não há um consenso em dizer qual foi a origem com precisão da técnica, ok? Acredita-se que esta técnica tenha sido compreendida mais tarde pelos budistas indianos e que os budistas indianos teriam levado essa técnica, esse conhecimento adquirido para a China. E lá na China, o povo chinês realmente abraçou a técnica e começou a desenvolvê-la com propriedade. Então, na China, a reflexologia ela é considerada uma técnica milenar, como eu já falei, porque vem de civilizações muito antigas,
e ela é aplicada até os dias de hoje. E foram os chineses, o povo chinês, os mais interessados em desenvolver a técnica e realmente estudar mais a fundo, né, e utilizar das suas propriedades curativas e de promoção da saúde e do bem-estar para o corpo humano. Escrituras antigas de origem chinesa detalham os conhecimentos sobre este método antigo em relação aos pontos de reflexão encontrados em partes do corpo. Então, há relatos, há escrituras antigas, né, do povo chinês, que já detalha esse conhecimento e já detalha ali os pontos encontrados no corpo e que são, quando ativados, eles podem promover a promoção da saúde, a recuperação de um órgão, de uma parte do corpo, através da ativação dos pontos ali localizados nos pés ou nas mãos. Como a gente está falando aqui de reflexologia podal, são nos pés, ok? Então vamos continuar. Até aqui tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos devagar, em frente e avante sempre. Já em meados do século XV, nos países europeus, como a Alemanha, a Inglaterra, eles começaram a desenvolver estudos sobre a reflexologia. E na época, a reflexologia era denominada, como eu falei anteriormente, como terapia de zonas, porque a reflexologia mesmo ela foi nomeada por uma médica, uma fisioterapeuta, a doutora Eunice Ingham. E aí a gente vai falar lá na frente, foi ela que renomeou a terapia de zonas como reflexologia, como é o nome que nós conhecemos hoje, tá bom? Então, já no século XV, os países europeus, como a Alemanha, a Inglaterra, já começaram a se interessar em buscar conhecimentos sobre a técnica denominada terapia de zonas e começou a cada vez mais se interessar em conhecer cada vez mais a técnica. Benvenuto Cellini, que foi um escultor florentino muito conhecido, né, no século XVI, ele também já utilizava a terapia das zonas para alívio das dores do corpo, né, através da ativação ali de pontos nos pés e nas mãos, tá? E ele, nessa época, ele começou até a retratar em algumas esculturas dele este interesse pela técnica, ok? Desculpe aí um engasgo, porque eu queria falar uma coisa e a mente deu uma travada. A técnica tornou-se difundida no Ocidente através do estudo de alguns médicos europeus. Então, logo no início desse slide, aqui no primeiro aqui, onde eu estou passando laser, ponteira laser, eu falei que em meados do século XV, a técnica ela começou a se espalhar pelos países europeus, como a Alemanha, a Inglaterra, e começou a haver um interesse em se estudar e conhecer cada vez mais a técnica, ok? Já no Ocidente, né, quando foi passando esse período, alguns médicos se interessaram em efetivamente conhecer a técnica. E aí eles quiseram, através de estudos científicos, buscarem e comprovarem os benefícios desta técnica para a promoção da saúde, do bem-estar do corpo humano, para o homem, né? Dentre estes estudiosos, os que mais se destacaram na busca deste conhecimento, da fomentação e da comprovação dos benefícios da reflexologia foram os doutores Noguer, os médicos Adams e Atat, o doutor William Fitzgerald
tá? Desculpa. Dr. William Fitzgerald. Ele foi, assim, o que realmente alavancou, que deu início realmente a reflexologia podal, Dr. Joseph e a doutora Eunice. Esses foram os que mais se destacaram na busca da evidência científica e da comprovação dos benefícios da aplicabilidade da técnica no ser humano. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 quadrinhos para a gente ver rapidamente. Pessoal, não precisem gravar o nome desses médicos, não precisem ficar aturdidos, né, com isso. É só para a gente compreender a origem, tá bom? Então, o médico Adamus e Atates, em 1582, eles já buscando evidenciar e comprovar os benefícios da terapia por zonas, né, para a promoção da saúde e bem-estar do ser humano, eles escreveram, fomentaram e publicaram o livro Terapia por Zonas. O Dr. Noguier, que foi um médico francês, ele se destacou na reflexologia auricular. Sim, a auriculoterapia é um tipo de reflexologia, porque ela ativa pontos no pavilhão auricular que esses pontos, eles vão ser, quando ativados, eles vão ser com um botão de on e off, né? Eu giro o botão on para o lado on, por exemplo, do meu, vamos dizer, do meu computador, não, do meu ventilador, ligo lá o on, né? Quando eu aperto, ativo esses pontos no pavilhão auricular, um exemplo, eu estou girando o botão on do meu ventilador e estou ativando esse mesmo ponto e mandando informações dessa malha nervosa que eu tenho lá para o meu sistema nervoso central, para o próprio corpo promover a cura daquele malefício, daquele mal que afeta o organismo, né? Então, assim como eu tenho a reflexologia nas mãos, eu tenho na orelha, no pavilhão auricular, que o Dr. Noguier, ele focou muito nisso, e eu tenho a reflexologia podal. E quem se destacou no estudo, né, no desenvolvimento de técnicas, dedicando seu tempo de estudo à reflexologia podal, que é o foco do nosso curso aqui, o Dr. William Fitzgerald, ok? Então, ele, em 1917, ele desenvolveu alguns estudos e a publicação do seu livro de ilustrações dos pontos ali de reflexologia. Ok? Belezinha? Então, vamos lá. Então, já que a gente chegou no doutor, no famoso médico William Fitzgerald, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, aqui eu trago a imagem dele, ó, com o livro que depois ele publicou junto com o seu amigo, né? Chamado Zona Therapy, né? Então, o que o doutor William fez? Ele nasceu em Middleton, lá nos Estados Unidos, em 1872, e ele tornou-se médico, né? Porque ele se formou na especialidade de otorrinolaringologia e atuou pela Universidade Vermont, nos Estados Unidos, e ele já preconizava a possibilidade de tratar todo o corpo por meio dos pontos de pressão identificados nos pés. Então, ele já preconizava que através da ativação de pontos específicos dos pés, eu poderia tratar males que afetam o corpo humano e que essa técnica poderia aliviar as dores do corpo, tá? Então, nesse livro, Zone Therapy,
Zone Therapy, ele fala, né, ele afirma, ele corrobora: a Índia, a China e as tribos indígenas conheciam há 5.000 anos uma forma de tratamento por meio de pontos de pressão. Então, nesse livro aqui, que eu mostro aqui para vocês a capinha, ele já corrobora o que eu afirmei para vocês lá no início da nossa aula, né, nos slides, que civilizações antigas, há mais de 5.000 anos, já utilizavam da terapia por zonas, né, para tratamento dos seus males. E aí ele continua afirmando: esse conhecimento, no entanto, parece ter sido esquecido com o tempo. Talvez ele tenha sido deixado de lado em favor da acupuntura, que surgiu como ramo mais forte da mesma raiz. Por quê? A acupuntura, ela teve uma visibilidade maior do que a reflexologia. Não que a reflexologia podal tenha desmérito, não. Ela traz ótimos benefícios ao corpo humano. Porém, a acupuntura teve um destaque maior sobre a reflexologia. E por um tempinho ela ficou aí esquecida. E com o passar do tempo, com as alterações aí de padrões, né, da sociedade em busca de cada vez mais terapias alternativas e naturais para a promoção da saúde e do bem-estar, ela está se tornando cada vez mais evidente. E hoje ela já integra aí as práticas integrativas e complementares de saúde, que nós denominamos como PICs. O Ministério da Saúde do nosso país já preconiza e já adota a reflexologia podal como uma prática integrativa e complementar de saúde. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela já preconiza também os benefícios da reflexologia. E falo mais, o Brasil ainda utiliza muito pouco os benefícios da reflexologia. A reflexologia ela tem um maior destaque em outros países, muito maior até do que no Brasil, ok? Mas vamos continuar. Então aqui eu trago para vocês, olha, o Dr. William, né, nasceu em 1872 e faleceu em 1942, ele contribuiu significativamente para a divulgação, a propalação, a evidência científica, com estudos científicos para a reflexologia, e ele desenvolveu seu próprio método de terapia zonal, que foi publicado, como eu falei no slide anterior, no seu livro em 1917, com o seu colega, Dr. Bowers, ok? E eu tenho também a doutora Eunice. E a doutora Eunice, ela nasceu em 1889 e faleceu em 1974. E ela teve um grande destaque. Por quê, pessoal? A doutora Eunice, ela é fisioterapeuta, né? E ela publicou o seu livro, né, que ela desenvolveu, ela aprimorou a técnica do Dr. William, ela desenvolveu uma técnica que é um método da doutora, da própria doutora, chamada de massagem de compressão. E foi a doutora Eunice que renomeou e divulgou a técnica. Então, ela renomeou a técnica de terapia de zonas para reflexologia, tal qual como ela é conhecida nos dias de hoje. Ela desenvolveu os mapas e ela desenvolveu as teorias que hoje embasam o ensino da reflexologia moderna, tá bom? Então ela teve sim uma grande contribuição. E aqui eu tenho um livro que ela lançou,
né? São 2 livros, histórias que os pés contam, história que os pés podem contar ou continuam a contar. Cada um tem uma tradução, mas tem esses 2 livros, histórias que os pés contam e histórias que os pés continuam a contar ou que podem contar, ok? São 2 livros que ela desenvolveu e divulgou com êxito aí em sua caminhada, ok? Então, pessoal, até aqui, tudo bem? Deu para acompanhar esse breve histórico da reflexologia? Conseguiram compreender que o mais importante disso tudo é a gente entender que a reflexologia é uma terapia milenar, utilizada por civilizações antigas, que tem uma origem desconhecida, não há como nós preconizarmos, afirmarmos com evidências científicas quando exatamente ela surgiu, né? Que há vertentes científicas que falam que foi do povo egípcio, outro que foi do povo indiano, outro que fala que foi do povo chinês, né? Dos povos incas, e que quando ela veio para o Ocidente, teve médicos importantes que abraçaram o estudo dessa técnica, da terapia também conhecida por terapia de zonas, e que quiseram, através desses estudos, corroborar, confirmar, né, os benefícios dessas técnicas para a saúde humana. E esses médicos a gente acabou de detalhar aí com foco, com ênfase no Dr. William, né, e na doutora Eunice. Tudo bem? Podemos continuar? Então vamos lá, vamos devagar que ainda tem conteúdo pela frente. E agora? Já conhecemos a definição, já destrinchamos um pouquinho desse conhecimento no slide anterior. Mas o que é reflexologia? Qual é a sua definição? É importante nós sabermos agora. Conhecemos a história, vamos para a definição. Reflexologia. Logos é uma palavra de origem grega que significa estudo, conhecimento. Então, eu posso dividir a palavra reflexologia, cortando aqui onde eu estou passando o slide, em 2. Em reflexo e logia, que deriva aí da palavra logos. E logos significa o quê? Estudo, conhecimento. Logo, reflexologia, o que significa? É o estudo, é o conhecimento dos reflexos no corpo humano. Então, o que é importante nós conhecermos para a gente fechar com chave de ouro o significado de reflexologia? Reflexologia podal, que é o que a gente está falando aqui, parte do princípio de que os nossos pés refletem o nosso corpo. O nosso pé, ele possui ali um microsistema, ele possui todo o nosso corpo ali detalhado nele. E quando eu pressiono determinados pontos desse pé, eu promovo um efeito positivo nesse membro, nesse órgão, nessa glândula, nos músculos, nos tendões, ok? Nas articulações correspondentes a eles. Por quê? Porque eu tenho um microsistema desenhado nesse pé que representa todo o meu corpo, da cabeça aos pés. Belezinha? Assim como a auriculoterapia, eu tenho um microsistema representado em todo o meu pavilhão auricular, ok? Assim como as minhas mãos, também eu tenho um microsistema que representa todo o meu corpo. Tá bom? Então vamos continuar. Então, continuando com a definição de reflexologia, vamos destrinchar um pouco mais o que ela é. Então, a reflexologia
Ela é uma técnica terapêutica milenar que faz parte da medicina complementar, tá bom? Na qual eu realizo a aplicação de pressão em determinados pontos específicos dos pés que possuem relação com todos os órgãos e regiões do meu corpo humano, ok? A reflexologia podal é considerada uma massagem terapêutica que atua no combate às dores e doenças comuns do nosso organismo e na promoção da saúde e do bem-estar, como eu bem já expliquei para vocês. O pé, ele possui um microsistema, então o meu pé eu tenho a representação de todo o meu corpo, desde a minha cabeça até os meus pés, tá bom? E ele funciona como um espelho do corpo humano, porque eu tenho um microsistema em todo o meu pé, tá bom? É uma técnica de fácil aplicação, realizada com uma pressão firme, porém não muito forte que venha a machucar o meu paciente. É uma técnica agradável e é um procedimento, uma técnica que visa a promoção da saúde e do bem-estar. A reflexologia, ela não cura a doença, ela promove um meio para que o próprio corpo desenvolva, seja ativado para promover a recuperação da sua saúde, para promover o que nós chamamos de autocura, mas a reflexologia ela não cura, tá bom? A técnica em si ela não cura, ela auxilia o corpo a promover a sua autocura. E por isso ela faz parte da medicina complementar, porque ela deve sim ser aplicada junto a outras técnicas, junto também ao acompanhamento médico, à medicina ocidental, tá bom? Ela deve, pode e é primordial que seja feita seguindo aí a pessoa também os outros acompanhamentos médicos que se faz necessário, tá bom? Vender um produto de que a reflexologia cura a patologia é uma falácia, porque ela vai auxiliar o corpo a achar o caminho do processo de autocura, de reabilitação, de equilíbrio energético, porque nós temos que ver o corpo humano, gente, como uma tríade formado por corpo, mente e espírito. E o corpo humano, como todo ser vivo que ele possui fluxo energético. Isso não é balela, isso não é misticismo. Todo o ser vivo possui fluxo energético nas suas células ali que estão trabalhando. Existe ali um metabolismo, esse metabolismo gera troca de eletrólitos, ele gera ali trocas de energias para promover o seu quê? A sua homeostase, o seu equilíbrio. Então, nós temos que tratar o ser humano nessa tríade, né? Corpo, mente e espírito. E a reflexologia, ela auxilia nesse equilíbrio energético, né? No Ti vital, que vai auxiliar nessa função vital de equilíbrio energético, ajudando a eliminar o que nós chamamos de energia perversa, né? Aquilo que faz mal ao organismo. Então, ela vai auxiliar o corpo a eliminar aquilo que não faz bem a ele. Por exemplo, a reflexologia ela é excelente para promover um nível de relaxamento profundo. E aí, quando uma pessoa está num nível de estresse muito elevado, porque ela tem uma rotina, uma demanda muito grande, ou ela está passando por um momento, atravessando um momento muito difícil da vida dela, a reflexologia, por exemplo, ela vai promover um nível de relaxamento tamanho, onde essa pessoa ela pode liberar aquela energia estagnada, aquela energia perversa que causa mal àquele organismo, que pode afetar aí o corpo humano, por exemplo,
com doenças psicossomáticas, né, que são de cunho emocional, mas que começam a se manifestar no corpo físico, né, como dores de estômago, palpitações, respirações mais ofegantes, ansiedade, depressão, e ela pode ajudar a liberar aquela energia ruim, estagnada, a pessoa começar a promover o seu equilíbrio energético, mental e corporal e físico, e ela voltar ao seu estado de homeostase, de equilíbrio de energia. E aí ela pode aflorar cada vez mais a criatividade, o seu potencial que estava estagnado, porque ela estava em um momento de energia acumulada que não deixava ela abrir os seus horizontes para focar num processo criativo, num processo decisório no seu trabalho, na sua vida pessoal, ou focar no restabelecimento da sua saúde, seja em qual área for, né? Para ter energia para procurar, por exemplo, uma ajuda com um psicólogo, para fazer, por exemplo, um tratamento, levar um tratamento fisioterápico ou médico mais a fundo e com responsabilidade, ok? Então, o que eu quero falar para vocês? A reflexologia, ela traz inúmeros benefícios, além de auxiliar também, por exemplo, esse corpo a achar a sua autocura num processo de dor muscular, dor musculoesquelética, num processo de ansiedade, cefaleia, tá bom? Então, vamos continuar. Então vamos ler juntos aqui, eu trouxe essa imagem que fala muito bem o que é a reflexologia também. A reflexologia ou reflexoterapia podal é uma técnica que traz a melhora física e emocional. É complementar a outros tratamentos. Consiste no estímulo de terminações nervosas nos pés, que corresponde aos nossos órgãos, buscando melhorar a comunicação geral do corpo, equilibrando e atenuando os sintomas de depressão, da ansiedade, da enxaqueca, da gastrite, problemas intestinais, entre tantos outros. Ok? Então é tudo o que a gente já falou e ela vai favorecer todo esse conjunto de corpo, mente e espírito. E chegamos numa parte importante, reflexologia, introdução. Pessoal, observem aqui comigo essa imagem. Eu tenho o pé aqui apoiado no chão e eu tenho aqui um pé, ele com somente o calcanhar aqui apoiado. Observe que esse pé que está apoiado no chão, olha a imagem acima, eu tenho o pé e olha a representatividade do corpo. Vocês estão vendo aqui a cabeça do homem, a coluna, ó, a pelve. Então, olha, observem esse pé, vejam se vocês conseguem perceber ó, a cabeça, o corpo humano aqui, tá vendo? A coluna, aqui já a área da pelve. Ao mesmo tempo, esse pé que está com o calcânio aqui apoiado, olha como ele representa um homem sentado. E aí eu coloco a imagem aqui para vocês, ó, a cabeça. Conseguiram observar agora? Viram que interessante? Então é por isso que ele representa todo o corpo, desde a cabeça aos pés. E aí eu falo, talvez você ache estranho, mas se comparar o homem sentado com o seu pé, vai ver a semelhança. Isso aqui foi tirado, né, da fonte, aqui eu coloquei a fonte, que eu tirei a imagem, para vocês terem uma noção. Então, eu trouxe essa introdução para vocês começarem a perceber como que é interessante isso, porque eu acho que ninguém nunca tinha se deparado, isso é novo, né?
com essa imagem aqui, principalmente para aqueles que nunca viram a técnica a primeira vez, nunca tinham visto o pé com esse novo olhar, né? Então vamos lá, vamos continuar. E aqui eu trago uma nova imagem, né, do pé como o espelho do corpo humano. Então aqui eu coloco o corpo humano espelhado nos pés. Então, ó, a cabeça, o cérebro, tá vendo? E aqui todo o resto do corpo detalhado, tá bom? E há diferenças do pé direito para o pé esquerdo? Assim, a gente vai ver, vai ter um mapa, eu vou disponibilizar esse mapa para vocês, até porque na hora de atender o paciente, vocês vão ter que se guiar pelo mapa, tá bom? Ficarem na dúvida, o que que tem um, o que que tem outro, guie-se pelo mapa que não vai ter erro, ok? Vamos continuar. A reflexologia pode ser utilizada como um instrumento de diagnóstico. Porque eu só vou tratar a patologia ali? Não. Através da coloração dos pés, através da verificação, por exemplo, se esse pé está mais oleoso, se esse pé ele tem um odor mais fétido, mais forte ou não, eu consigo, ou se ele tem a coloração dele está mais avermelhada, ou se ela está mais esbranquiçada, eu consigo verificar também a forma desse pé, eu consigo verificar se esse paciente pode ter algum distúrbio em algum órgão que em específico está aparecendo naquela localidade do pé, né? E como é que isso vai se dar, esse instrumento de diagnóstico, né? Isso vai se dará através da palpação e da observação, da inspeção visual dos pés, onde estão as zonas com os problemas. Então, aqui eu tenho os pés com as zonas, e aí eu posso sim, observando os reflexologistas, quando ele tem uma expertise maior nessa questão de avaliação, eles conseguem, só visualizando com a inspeção visual, já perceber se essa pessoa tem algum distúrbio se apresentando ou querendo se apresentar no ponto específico daquele pé. E aí ele pode orientar esse paciente a procurar, por exemplo, um auxílio médico. Ele não vai deixar aquele paciente desesperado, né? Olha, você está com um problema no coração. Não, mas ele pode, visualizando, começar a conversar com aquele, por exemplo, paciente e falar, olha, seria interessante você procurar um médico especialista, por exemplo, um cardiologista, para você fazer um exame de rotina, porque às vezes ele já detectou, por exemplo, uma rigidez maior naquele ponto, uma coloração mais diferente, que pode ser um indicativo. Gente, eu estou falando pode ser. E isso essa forma de inspeção, de instrumento de diagnóstico, ela é muito utilizada por pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado, tá bom? Não vai ser aqui o nosso foco do curso, a gente vai estar dando aqui um curso mais introdutório, mais básico, mas é para mostrar para vocês que tem sim esse conhecimento, tá? Nestas zonas do pé, pode sentir-se sensibilidade ou mesmo dor quando você vai fazer a palpação. Às vezes o paciente está mais sensível ou com o pé mais dolorido naquela região. Você pode verificar ali um processo de dureza, uma tumescência ali, ou verificar uma cor diferente, um odor mais forte, ou esse pé está transpirando mais, tá bom? Ou ele está um pé mais rachado, mais ressecado. Então, isso tudo, essa inspeção visual, a pessoa que vai aplicar a terapia, né, o terapeuta, ele vai detalhar na anamnese e a prática ela vai vindo com o tempo.
e as pessoas vão desenvolvendo essa prática com o tempo, lembrando que não é para assustar os pacientes. Isso aqui é só para vocês terem um primeiro contato com a técnica. Belezinha? Então vamos lá. A reflexologia promove uma harmonização do corpo, auxiliando o equilíbrio de todos os sistemas corporais. Lembrando que eu falei que a gente tem que passar a olhar o ser humano como a tríade que ele é, porque ele é formado por corpo, mente e espírito, estimulando uma área pouco ativa e acalmando uma superativa. Então, a reflexologia, através da ativação ali dos pontos dos pés, eu vou conseguir equilibrar todo o meu corpo, porque estimulando ali eu vou começar a perceber que uma área que está pouco ativa eu posso estimular para ela voltar a ter o seu nível energético, a sua ativação daquele membro, órgão, músculo mais ativado, e vou acalmar aquele que está mais exacerbado, por exemplo. Como todos os sistemas do corpo estão intimamente relacionados, qualquer coisa que afete uma parte vai acabar afetando o todo. Porque o ser humano, nós não podemos fazer uma dicotomia, dividi-lo em partes. A medicina ocidental é assim, né? Eu tenho as especialidades e o pneumo trata do pulmão, o cardiologista trata do coração, o gastro do sistema digestório, neurologista vai lá para a bexiga, nefrologista vai para os rins, né? Ortopedista lá vai para os ossinhos, sistema locomotor. Então, o que acontece? O corpo, ele é feito por partes, mas ele é único. E quando eu olho esse corpo como um ser único e integrado que ele é, eu consigo perceber que se eu tiver uma disfunção, por exemplo, na minha lombar, eu como fisioterapeuta na minha lombar, esse paciente ele pode estar apresentando uma lesão, por exemplo, lá no meu tornozelo. E não adianta eu tratar só o tornozelo, porque eu não vou achar a causa. Eu vou tratar a sintomatologia, mas eu não vou atuar na causa. Então, uma disfunção numa parte do corpo acaba cometendo uma outra parte e pode afetar um todo se não corrigida a contento, ok? E a reflexologia, como ela vem de uma visão mais oriental, né? Porque acaba tendo ali, o chinês ele é muito focado no Qi, na energia vital que rege esse corpo, né, no equilíbrio dessa energia, ele foca muito nessa relação energética, ok? Numerosos terapeutas, após diversos anos de estudo e prática, concluíram que a reflexologia atua em diversos níveis: fisiológico, psicológico e espiritual. Então aqui reforça ainda mais, corrobora ainda mais esse trecho, o que eu falei da tríade que compõe o corpo humano: corpo, mente e espírito. Pode ser utilizada para tratamento de doenças e transtornos de saúde, estresse e desequilíbrios emocionais, como a gente também já falou. É muito utilizada para auxiliar na harmonização do corpo, né, no alívio do estresse, da ansiedade, dos desequilíbrios emocionais, e é cada vez mais utilizada na sociedade odierna, né, na sociedade mais atual, porque as pessoas estão em busca de alternativas cada vez mais naturais para tratar os males que afetam o corpo humano. Então aqui eu trouxe um trecho de um estudo de Ribeiro, né, publicado aqui em Venus em 2003, que fala, que preconiza e corrobora a afirmativa que eu falei, né? Por meio da reflexoterapia, pode-se estimular ou relaxar o sistema nervoso, que por sua vez afeta ao mesmo tempo a mente e o sistema de energia interno, uma vez que ambos são inseparáveis. Então, mais uma vez, corrobora
que o ser humano, ele não é só feito da carcaça, do arcabouço material do meu corpo. Eu tenho o corpo, eu tenho a mente e eu tenho o meu espírito. E isso é tão importante que é o seguinte, o pensamento, vamos pensar aqui comigo, né? Eu falei o pensamento e vamos pensar. O pensamento gera emoção. A geração, desculpa, gente, o pensamento gera emoção, correto? Se eu começar a pensar muito, por exemplo, numa coisa muito alegre, pense aí comigo, numa coisa muito alegre que te fez muito feliz, automaticamente você vai rir, você vai ter uma emoção muito boa. Você vai ter uma memória legal, você vai sentir vontade de rir, de pular. Mas se você pensar num fato triste que ocorreu na sua vida, a emoção que esse pensamento vai gerar é uma emoção ruim, ou de raiva, ou de ódio, ou de rancor, ou de mágoa. Então, o pensamento gera emoção. E a emoção gera atitude, porque a emoção ela vai gerar em você respostas fisiológicas que vão fazer você ter uma atitude perante a sociedade, perante a sua vida, o seu local de trabalho, os seus familiares, os seus amigos. Então, o pensamento gera emoção, o pensamento gera emoção, a emoção gera atitude, ação. Então, nunca se esqueçam disso, porque isso corrobora exatamente como o homem é. O pensamento gera emoção, a emoção gera ação, a atitude, né? A ação. E essa ação ela pode ser boa ou pode ser ruim. É por isso que nós devemos controlar o nosso pensamento. É por isso que o pensamento, o cérebro é tão importante. É por isso que tem uma linha de estudo que fala que o pensamento tem poder, e ele tem poder. Porque você reproduz, você visualiza coisas que podem acontecer, ou você intui, você emite energia com aquele pensamento, né? E essa energia vai atrair vibrações, fluxos energéticos. Você está gerando energia com aquele pensamento. Então, por isso que é importante. E por isso que às vezes eu conversando com algumas pessoas, as pessoas acham engraçado o que eu falo. Mas eu falo assim, o cérebro, ele veio acima do coração. Porque a emoção, ela não pode sobrepor a razão. E a razão também não pode sobrepor a emoção. Porque senão há um desequilíbrio, eles precisam caminhar juntos, mas o cérebro comanda todo o corpo. Então, nunca se esqueçam disso. Se eu penso positivo, eu emito emoções positivas, logo a minha energia emite padrões vibratórios positivos, logo a energia que eu emano no meu entorno e a ação que eu pratico é positiva. O contrário também é real. Ok? Então vamos continuar. E a reflexologia trabalha muito isso, padrões energéticos e vibratórios. Porque não adianta você, por exemplo, liberar um fluxo energético daquele paciente numa zona ali que você viu que está bloqueada, se esse paciente ele não se deparar e ele, por padrões internos, por medo de se confrontar com a situação, ele não se deparar e não solucionar o caso, porque você vai desbloquear aquela zona, mas logo em seguida ele vai voltar com um novo bloqueio, porque ele não conseguiu
se libertar. Então, um trabalho que você às vezes faz em conjunto, principalmente quando envolve desequilíbrios emocionais, como ansiedade, transtornos psíquicos, né? Ansiedade, depressão, estresse. Você trabalha ali junto com o seu paciente, auxiliando nesse processo de transformação. Então, pessoal, até aqui, tudo bem? Espero que sim. Espero que tenha sido a primeira aula muito agregadora, tá? Lembrando que a gente falou bastante coisa, nós falamos sobre a história da reflexologia, a definição e uma pequena introdução. Reforço aqui que é um curso introdutório, um curso básico. Se vocês tiverem interesse depois, busquem conhecimentos, corram atrás. Mas, como é um curso gratuito, um curso que vale a pena, conhecimento nunca é demais, e eu convido vocês para estarem aqui comigo na segunda aula. E a gente vai ver o que a gente vai estudar no nosso segundo encontro. Mas antes disso, vamos terminar essa aula com a seguinte frase: não sinta vergonha por não saber. Primeiro, porque ninguém nasce sabendo, correto? Use isso como motivação para você estudar e ser uma pessoa melhor no futuro, para você e para a sociedade que o cerca. Faça a diferença e saiba que a diferença começa por você. Mude os seus padrões. Lembre que o pensamento gera emoção e a emoção gera a ação. E no nosso segundo encontro, nós vamos aprender sobre os princípios da zonoterapia, zonas da reflexologia, anatomia dos pés. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer estar com vocês e espero que vocês tenham saído daqui, olha, tinindo de conhecimento. Até o nosso próximo encontro.